de aviões a blindados, de fuzis a pistolas, de mísseis a lançadores de foguetes. Ao contrário do que muitos pensam, o Brasil já desenvolveu diversas armas de sucesso internacional. No vídeo de hoje falaremos das principais armas de origem brasileira ao longo da história do nosso país. Então, vamos lá para o vídeo de hoje. O Brasil já criou armas do zero, mas também já fabricou sob licença algumas versões de armas já existentes, como por exemplo o rifle M1873 Brazilian Combine, de origem belga, porém feito especialmente para o Brasil, o Mauser M954, de origem alemã, mas de fabricação nacional, a submetralhadora Taurus MT-12, uma versão nacional da Beretta M12, além de diversas pistolas como a PT-92 e até mesmo o FAL, que hoje é fabricado no Brasil pela Imbel. Mas nesse vídeo tentaremos abordar armas 100% ou quase 100% brasileiras. Começando com os blindados, a Ingesa, fundada em 1958, foi uma empresa nacional fabricante principalmente de veículos militares. Já nos anos 70 começou a produzir o EE-3 Jararaca, um blindado de reconhecimento 4x4, que nunca chegou a operar no exército brasileiro, mas foi exportado para pelo menos 5 países. Logo em 1974, a Ingesa começou a fabricar dois novos blindados, o EE-9 Cascavel e o EE-11 Urutu, ambos amplamente utilizados pelo nosso exército até os dias de hoje, e também foram exportados para mais de 20 países do mundo. O EE-9 Cascavel é um veículo blindado sob rodas 6x6, equipado com um canhão de 90mm, que participou de ações reais, como a Operação Tempestade no Deserto. Esse veículo substituiu os blindados M8 do Exército Brasileiro, e hoje cerca de 600 unidades são usados pelo nosso exército. Já o EE-11 Urutu é um veículo blindado de transporte de tropas anfíbio, produzido com o mesmo chassi do Cascavel. Ele foi vendido para pelo menos 15 países e mais de 200 unidades são utilizadas pelo Exército Brasileiro até os dias de hoje. A Ingesa ainda tentou desenvolver outros blindados, que não chegaram a ser produzidos em larga escala, como o Sucuri, por exemplo. Entre 1982 e 1986, a Ingesa criou o carro de combate EE-T1 Osório, que podia vir equipado com um canhão de 120mm ou 105mm, e foi eleito o carro de combate mais moderno do mundo em 1986. É para o carro de combate Osório, o mais moderno existente no mundo, mas que também não foi fabricado em série devido a alguns problemas. Ao passo que a Ingesa desenvolvia seus blindados, outras empresas nacionais também começaram a entrar nesse ramo. Foi o caso da Bernardini, que em 1984 desenvolveu o carro de combate MB3 Tamoio, feito para atender aos requisitos do Exército Brasileiro, mas que também não foi produzido em série. Apenas 3 protótipos foram construídos. A Bernardini também desenvolveu outros blindados, como o X1A2 Carcará, que foi baseado no M3 Stuart americano e esteve em serviço no Exército Brasileiro. A Motopeças SA, outra empresa que começou a projetar veículos para o Exército, desenvolveu o blindado de transporte Charrua. Ele era anfíbio e podia transportar até 9 combatentes, porém não chegou a entrar em serviço. Hoje em dia, com a idade avançada dos veículos da Ingesa, o Exército Brasileiro fez uma parceria com a empresa italiana Iveco para desenvolver uma nova família de blindados de transporte e reconhecimento, os blindados de Guarani. Apesar da Iveco ser italiana, o Guarani foi todo desenvolvido e fabricado no Brasil. Ele pode vir equipado com um canhão automático de 30mm e transportar até 11 militares. Atualmente, mais de 200 unidades já foram entregues ao Exército Brasileiro e são previstas mais 1.580 unidades até 2031. Há ainda os lançadores múltiplos de foguetes de origem nacional, os Astros. O mais conhecido é o Astros II, que foi criado na década de 80 pela empresa nacional Avibraz, e foi um sucesso de vendas, tendo participado de pelo menos 4 conflitos ao redor do mundo. Ele foi evoluído recentemente para o Astros 2020, com diversas melhorias. Há também outros sistemas Astros, como o Astros Hawk, por exemplo. E há ainda os veículos de transporte e reconhecimento leve, como o Agrale Marroá, e os veículos aerotransportados da Brigada Paraquedista, como o Gaúcho e o Chivung. Saindo da parte de meios terrestres e seguindo para as armas de fogo, fora as diversas armas feitas no país sob licença pela Imbel ou pela Taurus, há também algumas armas 100% brasileiras, que foram projetadas e fabricadas aqui. Começando com o Lapa FA-03, o fuzil bullpup brasileiro desenvolvido na década de 70 pela empresa Lapa, que é a sigla para Laboratório de Pesquisa de Armamento Automático. Trata-se de um fuzil de assalto calibre 5.56,
projetado para as Forças Armadas Brasileiras e para exportação. Porém, ele foi rejeitado tanto no Brasil como em outros países, e a sua produção não passou de 500 unidades. Seguindo para a Mecânica Uru, trata-se de uma submetralhadora calibre 9mm ou .38 ACP, que foi desenvolvida para o Exército e para forças policiais na década de 70. Ela foi aprovada nos testes militares e entrou em serviço no Exército Brasileiro em 1981. A partir da década de 80, começaram a ser produzidos a família de fuzis MD da Imbel. A partir desses fuzis, foi desenvolvido o Imbel IA-2, futuro fuzil padrão das Forças Armadas Brasileiras. O IA-2 possui duas versões, uma em calibre 5.56 e outra em calibre 7.62, que ainda está em fase de teste. Outro fuzil nacional é o Imbel AGL-C, um fuzil de precisão calibre .308, que é hoje o principal fuzil de precisão do Exército Brasileiro e de diversas unidades policiais do Brasil. Um outro armamento novo do Exército Brasileiro é o ALAC, a arma leve anti-carro, um canhão antitanque de 84mm, 100% brasileiro, produzido pelo Centro Tecnológico do Exército Brasileiro em parceria com a empresa GESP Aeronáutica. Ele está em serviço no Exército Brasileiro desde 2014. Há ainda o MSS 1.2, um míssil antitanque guiado a laser, calibre 130mm, desenvolvido pela empresa Mectron para as Forças Armadas Brasileiras. Há também algumas armas da Taurus, como a carabina CTT-40, calibre .40, muito utilizada por diversas unidades policiais do Brasil. Vale destacar também os morteiros nacionais, como o morteiro raiado M2, por exemplo. Seguindo para as aeronaves, começando com o Muniz M7, que foi a primeira aeronave produzida em série no Brasil. Trata-se de um avião de treinamento militar desenvolvido na década de 30, na qual 11 unidades foram utilizadas pela Força Aérea Brasileira. A empresa Neiva também desenvolveu diversas aeronaves de treinamento e transporte de carga para a Força Aérea Brasileira. Na década de 50, criou o Neiva P-56, que foi utilizado pela FAB até o ano de 1967. Dando continuação, a Neiva desenvolveu na década de 60 o Neiva Regente e o Neiva Universal. O Neiva Regente foi aposentado da FAB em 2002, mas o Neiva Universal continua em serviço ativo, usado para treinamento básico de novos pilotos da Força Aérea. Esse avião, o Neiva Universal, também fez parte da Esquadrilha da Fumaça por 3 anos e foi exportado para 3 países diferentes, a Bolívia, o Chile e o Paraguai. Outra empresa que desenvolveu aeronaves de treinamento para a FAB foi a Aerotech, que também na década de 60 desenvolveu um avião de nome Aerotech T-23 Uirapuru. Esses aviões foram utilizados pela FAB antes de serem substituídos pelo Neiva Universal, e também foram vendidos para a Bolívia e para o Paraguai, onde continuam em serviço ativo até hoje. Depois disso surgiu a Embraer, fundada no final da década de 60. A Embraer é atualmente uma das maiores fabricantes de aviões do mundo e desenvolveu diversas aeronaves para a Força Aérea Brasileira e para exportação. Na década de 70 desenvolveu o C-95 Bandeirantes, utilizado para transporte de carga e de pessoal. Essa aeronave originou o P-95 Bandeirulha, o avião de patrulha marítima. Na década seguinte entraram em serviço o Embraer Brasília e o Embraer Xingu. Todos esses aviões continuam em serviço ativo na FAB, além de serem usados em diversos outros países do mundo, como a França e os Estados Unidos. Na década de 80, a Embraer criou um avião de ataque leve e treinamento 100% brasileiro, o T-27 Tucano. Esse avião foi um sucesso de vendas em todo o mundo e é utilizado pela Força Aérea Brasileira para treinamento intermediário de pilotos. No final da década de 90, surgiu um novo caça na Embraer, o A-29 Super Tucano. Muito mais moderno, ele foi exportado para diversos países do mundo e já participou de diversas operações reais. A Força Aérea Brasileira possui cerca de 99 unidades do Super Tucano, que são usados para treinamento avançado, vigilância de fronteiras, ataque ao solo, além de serem o atual avião da Esquadrilha da Fumaça. A Embraer ainda desenvolveu a família de aviões ERJ, que inclusive é utilizado pela Polícia Federal, além de ter produzido aviões radares de última geração, como o E-99. Tudo isso fora a participação no projeto do caça ítalo-brasileiro A1AMX e na atual participação do projeto do caça Gripen NG. Atualmente a Embraer está produzindo o KC-390, um cargueiro militar nacional que substituirá o C-130. O Brasil já criou também diversos VANTs, veículos aéreos não tripulados, como o VT-15 e o FT-100. Há também mísseis e bombas nacionais.
como as bombas de fragmentação BLG-252, as bombas incendiárias BINC-200 e BINC-300, e ainda mísseis AR-A, como os Mectron Piranha e o novo míssil anti-radiação brasileiro, Mar-1. Tudo isso além dos radares brasileiros que auxiliam na defesa aérea, como o Radar Saber M60. Terminando com as embarcações nacionais, boa parte das embarcações da Marinha do Brasil foram construídas no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro. Navios como as corvetas classe Inhaúma, os submarinos classe Tupi e classe Ticuna, fragatas classe Niterói e entre outras embarcações. Mas as principais embarcações da Marinha, por mais que tenham sido fabricadas aqui, são de origem estrangeira. Atualmente estão sendo fabricados 5 novos submarinos para a Marinha do Brasil, dentre eles o primeiro submarino nuclear brasileiro. Bom, estamos chegando ao fim de mais um vídeo, eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar o seu gostei, compartilhar com seus amigos, se inscrever caso não seja inscrito. Então muito obrigado a você que assistiu e até o próximo vídeo.